O tema desta meditação, agora da manhã, ele é um pouco longo, mas você tem facilidade para guardar. E o tema desse trecho é o seguinte: avisos de Jesus sobre o tratamento que vamos ter, se quisermos segui-lo. Avisos de Jesus sobre o tratamento que vamos ter, se quisermos segui-lo. Mateus 5, versos 10, 11 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Um texto paralelo a esse, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, olha o que Paulo diz: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Os dois textos foram falados por duas pessoas que provaram na própria pele a verdade que enunciaram. Quem quer seguir a Jesus será perseguido. Se quiser seguir a Jesus, será perseguido. Se quiser obedecer a palavra de Jesus, o reino de Jesus, a justiça de Jesus, será perseguido. Por isso, eu uso esses dois versos com essa temática. Jesus aqui, ele dá alguns avisos para que todos nós saibamos que tipo de tratamento nós vamos receber, se quisermos segui-lo da forma que ele quer. Então, eu vou ler uma frase de um autor americano chamado John MacArthur, que, quando comentou esse texto, olha o que ele escreveu. Quando ele estava fazendo uma abordagem sobre esses 3 versos, John MacArthur escreveu o seguinte: olhem, vou lhes avisar logo de início que existe um preço a ser pago para que vivam no meu reino. Não pensem que terão tronos, não pensem que terão elogios, não pensem que terão coroas, não pensem que terão fama, prestígio, aceitação e o amor de todos. Se vierem para o meu reino, vocês sofrerão. É bom que saibam. Como se fosse o próprio Jesus. Então, ontem não teve o culto do amigo? Não tem uma máxima no Brasil que diz: quem avisa, amigo é? Então Jesus está avisando. Sabe por quê, irmãos? É necessário que ele nos avise. Nós temos assim uma falsa ideia, por conta dos últimos acontecimentos e das últimas linhas de pensamento teológico dos século XX, por exemplo, criou em cristãos modernos, contemporâneos, a falsa ideia de que ser cristão é ser assim o mais popular, o mais aceito, o mais fantástico projeto de vida, para que todo mundo ache o cristão a pessoa mais bacana. E não é verdade. O cristão é como um peixe que navega contra a correnteza. E a palavra perseguidos, na língua grega, dioko, ela significa alguém que está recebendo hostilidade, alguém que está tendo incômodos e maus tratos o tempo todo, por causa de Jesus. Então,
Quando uma pessoa sofre por se intrometer na vida dos outros, por fazer maus negócios, péssimas escolhas, não vá dizer que é por causa de Jesus. Não, é por sua própria causa. Mas o texto aqui é tão claro que ele deixa assim para a nossa consciência avisos solenes, que o próprio Jesus, que é nosso amigo, coloca diante de nossos olhos, para não fazermos dele um mestre barato, para não confiarmos numa graça barata, para não seguirmos um evangelho de fim de feira, algo que se pode comprar por R$ 1,99. De jeito nenhum. Então, eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte, uma frase que tem tudo a ver com essa meditação. A popularidade está para os falsos profetas, assim como a perseguição está para os verdadeiros profetas. Vou repeti-la. A popularidade está para os falsos profetas, assim como a perseguição está para os verdadeiros profetas. O século XX, entre outros, brindou o mundo com 3 verdadeiros profetas. Entre outros, mas eu vou destacar 3, um dos quais eu conheci pessoalmente. O primeiro que eu quero destacar como grande herói, no final da mensagem eu vou ler uma frase de um e de outro. O primeiro que eu quero destacar, do século XX, foi chamado de Sadhu Sundar Singh. Há muitos anos atrás, o reverendo Boanerges Ribeiro escreveu uma obra chamada O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Sadhu Sundar Singh nasceu numa família hindu, no final do século XIX. Rico, bem nascido. Aos 14 anos ele já tinha lido os Vedas, o Alcorão e todos os livros sagrados da Índia para ser preparado como um grande guru. Mas aos 14 o pai o colocou numa escola presbiteriana da Índia. E lá ele conheceu uma outra literatura, a Bíblia Sagrada. E ali ele conheceu Jesus e se rendeu a Jesus. Voltou para casa entusiasmado com aquela fé. Apanhou do pai, foi expulso de casa e a partir daí, um sofrimento seguido do outro por causa de Jesus e passou a ser um peregrino mendigo por causa de Jesus e desapareceu do cenário do mundo. Em 1945, perto do Himalaia, ninguém sabe, porque de cidade em cidade, com um manto amarelo, pregando a Jesus, sofria, mas não se curvava, nem renegava a sua fé. Se você quiser conhecer mais sobre ele, vá lá na internet, coloque o nome, Sundar Singh, e você vai conhecer um perseguido por amor a Cristo. O outro nasceu na Romênia, em 1909, morreu em 2001, Richard Wurmbrand. Quando o comunismo aflorou, logo após o término da Segunda Guerra, lá na Romênia, ele começou a pregar, começou a falar, começou a denunciar as barbáries e foi preso, e a esposa também. E ficou 14 anos preso, sob as maiores torturas. E dali nasce o livro que ele escreveria depois, que vale a pena você ler, Torturados por Amor a Cristo. Há 40 anos atrás, eu estava no primeiro ano de seminário, no segundo, e ele veio ao Brasil, fez uma palestra no ginásio da Portuguesa, vários corais da nossa região, em São Paulo, ABC, estiveram presentes, e lá ele pregou, falou dessa obra, desse livro. Por quê? Porque sofreu, foi solto, depois continuou a pregar, ficou em solitária, sofreu assim os diabos por amor a Cristo, até que em 65 a Anistia Internacional pediu a libertação dele, e quando ele foi liberto, voltou a pregar e a fustigar o inimigo, e os irmãos falaram, é melhor você sair do país. Foi aí que ele saiu para poder sobreviver. E o outro, Dietrich Bonhoeffer. O primeiro na Índia, o segundo na Romênia, o terceiro na Alemanha. Na época que estoura a Segunda Guerra, um jovem pastor
chamado Dietrich. Entre outros que ficaram fascinados com Hitler, o único que disse não, o único que alertou o perigo, imediatamente foi punido com a prisão. 6 dias antes do armistício de paz, da vitória dos aliados na Segunda Guerra, Hitler mandou executá-lo. Mas ele não abriu mão de sua fé e deixou ao mundo uma das maiores obras que todo cristão deveria ler, discipulado, Dietrich Bonhoeffer. 3 perseguidos, 3 torturados, e nós vivemos no maior conforto de toda a história do cristianismo aqui no nosso país. Mas isso não é assim em todo canto. Em grandes lugares do mundo, onde o evangelho é pregado da maneira corajosa, audaciosa e vivenciado às beiras do sacrifício, muitos cristãos ainda são perseguidos. Nós estamos muito perto do perigo de sermos falsos profetas, porque queremos a popularidade de um cristianismo diluído, de um evangelho adocicado, que não instiga ninguém a obedecer à verdade, porque queremos algo muito conveniente a gosto do cliente. E isso é muito perigoso, porque o nosso amigo, chamado Jesus Cristo, ele está aqui nos dando alguns avisos para sabermos, sem dúvida, qual é o tratamento que nós vamos receber se quisermos segui-lo. E para não ser longo nem enfadonho, eu só quero que você ouça os avisos. O primeiro deles é esse aqui: vocês serão perseguidos como sinal de identificação na fé. Verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O primeiro aviso de Jesus é esse: vocês serão perseguidos como sinal de identificação com a fé. Se nunca ninguém te perseguiu, se nunca ninguém te questionou, por algo que você falou, por uma declaração que você fez, por um texto da Bíblia que você citou, por uma abordagem cristã que você fez, por uma opinião sobre ética, sobre valores, sobre princípios, se nunca ninguém te criticou, ninguém te ameaçou, ninguém te renegou, ninguém te colocou na berlinda, me desculpe. Aliás, nem desculpa eu vou pedir. Você não se identifica com o Cristo do Evangelho. Porque o Cristo do Evangelho deixa claro que você e eu seremos perseguidos como sinal de identificação da nossa fé. Vocês serão perseguidos. Bem-aventurados, porque de vocês é o reino dos céus. Segundo aviso de Jesus, vocês serão perseguidos como elogio à lealdade. Toda pessoa leal a Jesus será perseguida. Então, quando você for, você está recebendo de Jesus um cumprimento. Parabéns, bem-aventurado, você só foi perseguido porque é leal a mim, e não a você mesmo, e não aos seus parentes. Vocês sabem, e já leram na Bíblia, que o próprio Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerras, uma espada, a nora contra a sogra, a mãe contra o filho, o pai, enfim, numa família, às vezes, um encontra Jesus, o resto da família rejeita Jesus, aquele ali pagará um preço. Então, o segundo aviso de Jesus é esse: você será perseguido por causa da sua lealdade a mim. Bem-aventurados sois quando forem perseguidos por causa da justiça, porque destas pessoas é o reino dos céus. Terceiro aviso de Jesus: vocês serão perseguidos, mas não vencidos. O texto deixa claro, no verso 11 e no verso 12, que nós seremos perseguidos. Outras passagens da Bíblia também revelam que nós seremos perseguidos. Mas o texto diz que eu sou um bem-aventurado e não um vencido. Alguém que vai ficar com autocomiseração, com autopiedade, lambendo as feridas da sua dor, dizendo: ah, Senhor, eu sou tão fiel, eu sou tão dedicado, eu canto na igreja, eu sou dizimista, eu sou correto, e alguém me persegue e fica com aquela choramingação eterna
eterna, como se isso fosse só um problema seu. Sofrimentos iguais aos vossos, Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 5, sofrimentos iguais aos de qualquer cristão estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, o aviso de Jesus, número 3, é esse: vocês serão perseguidos, mas não vencidos. Todo crente que não quer incomodar ninguém, ele não prega o evangelho a tempo e a fora de tempo. Ele procura arrumar um jeito particularmente inexpressivo, que não seja inconveniente. E ele vai assim abordando o pecador, dizendo: olha, você me desculpe, mas eu queria falar, se você não quiser me ouvir, tudo bem, eu já vou embora daqui mesmo. Já imaginaram alguém que vai abordar outra pessoa que está à beira do abismo, se não aceitar a Cristo, vai morrer, vai perecer, e ele vai com toda a polidez para falar de Jesus, com medo da não aceitação, com medo de alguém negar, com medo de alguém questionar e de alguém dizer: eu não concordo. Jesus está dizendo: vocês serão perseguidos, mas não vencidos. Não vencidos por um desejo de se vingar, vencidos por um desejo de retaliar, vencido por um desejo, quem sabe, de dizer: você não aceita Cristo, então vai para o inferno, desgraçado. Não é assim que a Bíblia fala, não é assim que ela quer, mas você sabe que dizer uma verdade absoluta num mundo tão relativista é chamar confusão, é chamar briga. Num mundo em que todo mundo mente, você diz a verdade, é chamar confusão, é chamar para si alguma coisa muito perigosa. E Jesus está dizendo: vocês serão perseguidos, mas não vencidos, de maneira alguma. Vencidos por ressentimento, por autocomiseração, por algum sentimento de dizer: não prego mais, não falo mais. Paulo chegou a dizer em 1 Coríntios 9, ai de mim, se eu não fizer isso, porque é minha obrigação, pesa essa espada sobre a minha cabeça. Eu tenho um amigo, o reverendo Jeremias, e um dia ele pregou uma mensagem, e ele disse assim, a respeito dos filhos, e que um deles, numa época na praia, estava avançando demais, e poderia correr o risco de uma onda mais forte afogá-lo. Então ele disse assim: numa situação dessa, o filho está lá correndo perigo, e você está sentado na cadeira à beira da praia, você se levanta e fala assim: filhinho, é o papai, filhinho, cuidado, é perigoso aí, filhinho. É assim, no meio da multidão, é assim com essa vozinha terna, ou você brada: ô menino, e berra, e levanta, e gesticula, e fala: sai daí agora, rapaz. Aí você vê alguém caminhando para o abismo, e você chega lá e fala assim: olha, é perigoso essa estrada, desculpa, mas eu quero falar sobre Jesus, e acorda, meu irmão, você é um guerreiro, você não é alguém que fica ali: olha, eu vou falar, hein? Quando você joga truco com a sua família, se é que você gosta de fazer isso, eu queria aprender, nunca aprendi. Meus cunhados e parentes jogam muito bem isso. Eu ficava olhando: como é que é esse negócio? É truco, é o 7, é o zap, não sei o quê. Tira o seu zap e mostra para a pessoa quem é Jesus Cristo, porque senão você será cúmplice de alguém que caminha para a perdição e você, omisso, nada faz. Agora, fale a verdade com amor. Isso não significa que você tem que ser estúpido e arrogante e que você vai empurrar a pessoa para o inferno, mas alertá-la e principalmente entender que Jesus está dando avisos. O quarto aviso é o seguinte: vocês serão perseguidos de todas as formas possíveis. O verso 11: bem-aventurados sois quando por minha causa, olha só as formas possíveis, vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Isso significa que você e eu, por causa de Jesus, seremos perseguidos de todas as formas possíveis. Uma delas é a rejeição, a outra é a agressão verbal, a outra é a agressão física,
a outra é a perseguição sistemática. E isso, a história, a voz dos mártires, a era dos mártires e de tantas pessoas que hoje vivem na janela 1040 entre muçulmanos, na Ásia, na Eritreia, que talvez seja hoje, junto com o Vietnã do Norte, junto com a Coreia do Norte, os lugares mais terríveis para alguém falar que é um cristão. Agora no Brasil, mamão com açúcar. Ser cristão aqui é um negócio assim, legal, até as pessoas começam a afrouxar as convicções. Porque parece que abrir a boca para falar de convicção, tem gente que fala os piores absurdos. E a gente se cala. Não podemos falar de Jesus. Você pode falar contra Deus, você pode falar contra tudo e contra todos. Mas não toca nesse assunto, não toca naquele. Mas falar de Jesus com toda a abertura e força é pecado mortal, as pessoas se inibem. Jesus está dizendo alguns avisos, e nós seremos perseguidos. Há uma frase que eu li essa semana que diz que é como se Jesus estivesse nos chamando da obra de reconciliação para a experiência de perseguição. Ao mesmo tempo que Ele nos chama para reconciliarmos o mundo, Ele diz, o risco é ser perseguido por causa disso. 4 avisos eu já dei a respeito de Jesus sobre todos os que querem segui-lo. Faltam só 2. O 5º é esse, vocês serão perseguidos por minha causa. É o que Ele fala claramente na primeira frase do verso 11. Vocês serão perseguidos por minha causa. Não é por causa da sua igreja, a sua. Não é por causa do hino que você gosta, da liturgia que você aceita. Não, é por causa dele, do evangelho dele. Não é por causa da versão bíblica que você gosta de ler. Eu só gosto de ler a atualizada. Quem lê a corrigida não é da minha igreja. Eu só gosto de cantar salmos e hinos. Quem canta hinário evangélico, mas quem canta igual, não gosto. Isso ninguém vai ser julgado por causa disso, não. Eu prefiro muito mais um do que um. Olha, Jesus Cristo salvou minha vida. Cadê a alegria que está no coração de quem já conhece a Jesus? Cadê? Vocês serão perseguidos por minha causa. Impressionável, de maneira tremenda, é aquele diácono, um tal de Estevão. Lembra dele? Rapaz, não teve nem chance de fazer muita coisa. Ele fez uma aula de história lá do Velho Testamento e levou pedrada para tudo quanto é lado. Na hora que a turma ia falar, agora ele vai pedir que o céu venha e acabe com essa raça maldita. O que ele fala? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é cristianismo em essência. Vocês serão perseguidos por causa de Jesus, não por causa da sua corrente teológica, não por causa da sua ideologia litúrgica, não por causa da igreja que você frequenta, mas aquela que você se dignar a frequentar, ame-a, apaixonadamente se envolva, conheça, se dedique, para que ela seja uma bandeira do Evangelho, para que se houver alguma perseguição, que seja por causa de Jesus. E o último aviso dele, vocês serão perseguidos, mas recompensados. Verso 12 termina dizendo, regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os vossos profetas que viveram antes de vós. Já imaginou você ser colocado na galeria dos heróis? Você será perseguido, mas recompensado. Vai valer a pena. Eu quero terminar com declarações de Urbrand e de um jovem de 18 anos que ele conheceu na cadeia e que ficou muito doente, com pneumonia, à beira da morte. Isso em 1945. Olha o que ele fala. Eu vou tentar achar aqui o texto. Quando o governo tentou controlar as igrejas, Urban
começou o seu ministério subterrâneo e fundou uma obra chamada A Voz dos Mártires. E o tempo todo denunciava o controle do governo sobre as igrejas. Palavras textuais de Wurmbrand, essas daqui. Na prisão, ele disse o seguinte, creio que vale a pena você ouvir. Crentes eram pendurados em cordas de cabeça para baixo, açoitados tão severamente que seus corpos balançavam de um lado para o outro, sob a força das pancadas. Eram colocados em refrigeradores, celas refrigerantes, tão frias, que se formava uma camada de gelo na parte interna da cela. Eu próprio fui jogado em uma dessas celas com bem pouca roupa. Médicos da prisão observavam-nos através de uma abertura até verem sintomas de morte por congelamento. Nesse ponto davam um sinal e os guardas nos tiravam e então éramos aquecidos. Quando já estávamos adquirindo calor, éramos imediatamente colocados de novo nas celas congeladoras. E isto repetidamente. Descongelar, depois congelar, até 1 ou 2 minutos antes da morte. E então descongelar novamente. Isso continuava indefinidamente. Até hoje, algumas vezes, não suporto abrir um refrigerador. Esse homem realmente, você tem que tirar o chapéu para um camarada como esse. E deve ler o livro. Eu tenho em PDF, se você quiser, eu passo para você. Uma grande lição permaneceu após todas as surras, torturas, carnificina infligidas pelos comunistas aos cristãos. O espírito é capaz de dominar o corpo. Muitas vezes, ao sermos torturados, sentimos a dor, mas era como se fosse algo distante e bem dissociado do nosso espírito, que estava tomado com a glória de Cristo. Por aí vai. E aí ele encontra na prisão um jovem, Matchevich. Esse jovem ficou tão doente, mas tão doente, que a família soube e pediu permissão para levar remédio para ajudá-lo. Quando o remédio chegou, aqueles homens foram lá tentar convencê-lo a tomar o remédio. Aliás, mostrar o remédio. E aí disseram para ele, seus parentes trouxeram a medicação. Nós a daremos, desde que você denuncie algumas pessoas. E ele disse, eu prefiro a vergonha da morte do que ser curado da minha enfermidade e passar o resto da minha vida como um traidor e delator dos meus irmãos. E 2 dias depois, Matchevich morre na cela. Aí, ele escreve, como um memorial, as seguintes palavras. Se um homem pobre é apaixonado por música, dará seu último centavo para assistir um concerto. Ficará sem dinheiro, mas não sentirá frustração, pois encheu a alma de sons maravilhosos. Não me sinto frustrado por ter perdido muitos anos na prisão. Vi muitas coisas belíssimas, já estive entre pessoas fracas e insignificantes na prisão, mas também tive o privilégio de estar na mesma cela com grandes santos, heróis que se equipararam aos cristãos do primeiro século. Enfrentaram a morte por Cristo com alegria. A beleza espiritual de tais santos heróis nunca se poderá descrever. Jesus Cristo avisa você e a mim, nós temos preço a pagar, mas como é bom quando de alguma maneira alguém me identificar e identificar você a Jesus, independente do preço que nós tivermos que pagar. Não fiquem tristes, irmãos, essa mensagem, esse texto, não é para nos deprimir, é para nos fazer levantar a cabeça e dizer, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim, mesmo que tenha eu que pagar com o sacrifício da minha vida. E o que é a minha vida? Um sacrifício que nós acabamos de cantar. Eu venho a minha vida oferecer como sacrifício em teu altar.
Quando você oferece a sua vida a Jesus, quem é o dono? E o que Ele tem de direito de fazer com a sua vida e com a minha? O que Ele desejar. Glória seja dada a Deus por aqueles heróis que nos antecederam e pelos heróis que Ele ainda hoje pode levantar para a glória de Jesus. Amém.